Você já se perguntou se existe uma maneira melhor de viver do que se mudar para uma casa de repouso? Para muitas pessoas entre 60 e 85 anos, a simples ideia de ir para uma casa de repouso já causa ansiedade. Muitas vezes, isso parece uma perda de controle, como se fosse o capítulo final escrito antes da hora de virar a página. Mas aqui está a verdade. As casas de repouso já não são a única opção. Na verdade, cada vez mais idosos estão escolhendo novos caminhos. Alternativas que não só são mais seguras, mas também mais gratificantes, mais respeitosas e mais alinhadas com a maneira como realmente querem viver. Neste vídeo, vamos falar sobre 7 soluções melhores do que casas de repouso. Opções que refletem as últimas tendências sobre como os adultos mais velhos estão escolhendo envelhecer com dignidade, liberdade e apoio. Essas não são apenas teorias. São escolhas reais que muitas pessoas estão fazendo hoje. E talvez, até o final deste vídeo, você encontre uma opção que pareça ideal para você ou para alguém que você ama. Fique até o fim, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu futuro. E pode te dar muito mais controle do que você jamais imaginou. Algumas dessas ideias são simples, outras são surpreendentes, mas todas têm um foco em comum: ajudar você a viver do seu jeito, nos seus próprios termos. E se ainda não se inscreveu no canal, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Trazemos conteúdos práticos e inspiradores, feitos especialmente para quem está nessa fase da vida. Você merece ter opções. E é exatamente isso que está prestes a receber. Número 1. Ficar na sua própria casa com cuidados domiciliares. Uma das escolhas mais poderosas que você pode fazer ao envelhecer é simplesmente permanecer onde está, na casa que você conhece e ama, mas com o apoio certo à disposição. Muitos idosos estão recorrendo aos cuidados domiciliares, não porque não consigam viver sozinhos, mas porque querem viver bem. A ideia não é perder a independência, é aumentá-la com ajuda suficiente para manter tudo sob controle. Esse tipo de cuidado pode incluir desde auxílio com a comida, limpeza leve e tarefas do dia a dia, até cuidados pessoais, como tomar banho, se vestir ou tomar os remédios na hora certa. Para muitos idosos, poder dormir na própria cama, sentar na cadeira favorita e regar suas próprias plantas significa tudo. Não se trata de luxo, trata-se de familiaridade e controle. E essas coisas podem fazer uma diferença enorme no humor, na clareza mental e na saúde geral. Do ponto de vista psicológico, o impacto de permanecer em casa é profundo. Estudos mostram que idosos que envelhecem em casa tendem a manter uma função cognitiva mais forte e enfrentam menos episódios de depressão, comparados aos que se mudam para instituições. Não se trata apenas de rotina, é uma questão de mente e coração, de reconhecer o que é seguro, acolhedor e verdadeiro. Veja o caso da Margaret, de 78 anos. Seus joelhos já não são os mesmos, e às vezes ela se esquece de tomar os remédios. Mas com uma cuidadora que a visita 5 dias por semana, por algumas horas, ela está prosperando. Ela ainda faz suas palavras cruzadas de manhã, observa os passarinhos da janela da cozinha e encontra a vizinha para tomar café todo domingo. O que ela precisava não era uma instituição, e sim um pouco de ajuda no lugar onde sempre viveu. E o mais bonito é que os cuidados domiciliares podem ser ajustados conforme as necessidades mudam. Alguns começam com visitas semanais, outros passam a ter apoio diário. É uma solução flexível, respeitosa e profundamente pessoal. Para muitos, a decisão de ficar em casa com ajuda não é apenas uma preferência, é uma forma de proteger sua identidade, sua dignidade e os pequenos prazeres que fazem a vida valer a pena. Número 2. Morar com a família em um arranjo de apoio. Outra tendência crescente é a de idosos morarem com seus filhos adultos. Mas não da maneira que você imagina. Não se trata de abrir mão da independência ou se tornar um peso. Trata-se de criar uma relação de apoio mútuo, onde todos saem ganhando. Quando bem organizada, a convivência multigeracional traz conforto, cuidado e conexão para o dia a dia.
Permite que os idosos continuem profundamente envolvidos na vida da família, sem se sentirem de fora ou dependentes. Você pode ajudar com os netos, compartilhar histórias ou simplesmente oferecer uma presença calma e amorosa que traz equilíbrio para uma casa agitada. Do ponto de vista psicológico, esse tipo de arranjo pode ajudar a reduzir a solidão e aumentar o senso de propósito. Não se trata apenas de estar cercado por pessoas. É sobre se sentir necessário, ouvido e valorizado. E isso importa muito mais do que se imagina. Mas aqui está o ponto principal. Isso só funciona quando há limites, espaço e respeito bem definidos. Os arranjos mais bem-sucedidos são aqueles em que cada geração respeita as necessidades da outra. Você não está se mudando para ser cuidado. Está se mudando para fazer parte de uma vida compartilhada. Veja o exemplo do James, de 81 anos. Depois que sua esposa faleceu, sua filha o convidou para morar em um espaço reformado acima da garagem. Ele tem sua própria entrada, uma pequena cozinha e sua rotina. Mas também pode jantar com a família quando quiser, assistir aos jogos de beisebol do neto e participar da vida familiar sem abrir mão da sua paz. Para James, isso mudou tudo. Financeiramente, esses arranjos também podem aliviar a pressão para ambos os lados. Dividir uma casa reduz os custos e, em alguns casos, até possibilita receber apoio governamental ou benefícios fiscais. Mas além dos números, há um sentimento de segurança por saber que você não está sozinho se algo der errado. Se você ainda está assistindo a este vídeo e está achando essas ideias úteis, comente número 2 aqui embaixo para eu saber que você chegou até aqui. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos de qualidade para informar e inspirar você. Agora, vamos continuar. Número 3. Envelhecer em casa com adaptações inteligentes. Uma das soluções mais empoderadoras que os idosos estão adotando, em vez de irem para casas de repouso, é envelhecer no próprio lar com a ajuda de planejamento e tecnologia inteligente. Não se trata de teimosia. Trata-se de transformar o seu espaço para que ele funcione a seu favor e não contra você. Cada vez mais pessoas estão instalando cadeiras elevatórias para escadas, pisos antiderrapantes, banheiras com porta, barras de apoio e iluminação com sensor de movimento. Não porque estão desistindo da vida, mas porque querem continuar se movendo com segurança e independência dentro de casa. É uma mudança de mentalidade. Envelhecer em casa não significa ignorar as mudanças da idade. Significa planejar para elas, para que você possa continuar vivendo a sua vida do seu jeito. E aí entra a tecnologia. Assistentes por comando de voz, sistemas de alerta médico, campainhas com vídeo e até dispensadores automáticos de medicamentos estão ajudando idosos a viverem sozinhos, mas conectados e seguros. Esses itens não são mais luxo, são ferramentas de dignidade. Do ponto de vista psicológico, envelhecer em casa preserva algo que não tem preço: o senso de identidade. Você continua cercado pelas suas coisas, seus cheiros, sua história. Você dorme na sua própria cama. Essa continuidade traz uma estabilidade que nenhuma instituição pode oferecer. Veja o caso da Linda, de 79 anos. Ela reformou a casa depois de uma queda. No início, se sentiu envergonhada, como se isso fosse um sinal claro de envelhecimento. Mas depois de apenas algumas semanas, ela me disse que se sentia mais livre do que em anos. Ela podia tomar banho sem medo, se locomover sem pedir ajuda e passar o dia sem duvidar de si mesma. Para as famílias, apoiar a escolha de um ente querido de envelhecer em casa pode ser um gesto lindo de respeito. É como dizer: nós confiamos em você, acreditamos na sua força e estamos aqui para te ajudar a viver onde você se sente mais você. Não é o caminho mais fácil, mas muitas vezes é o mais significativo. Quando feito com planejamento e apoio, envelhecer em casa pode trazer de volta algo que muitos idosos sentem estar perdendo: o controle da própria vida. Vamos continuar? Número 4. Convivência multigeracional com limites claros. Outra alternativa que está ganhando força, especialmente em famílias unidas, é a convivência multigeracional. Mas não se trata daquela ideia antiga de morar com os filhos e virar babá
ou ajudante da casa. A palavra-chave aqui é limites. Quando bem estruturada, morar com a família pode fortalecer os laços em vez de desgastá-los. Traz companhia diária, responsabilidades compartilhadas e um apoio emocional difícil de encontrar em instituições. Mas, sem uma estrutura intencional, pode gerar ressentimento, exaustão e perda de identidade. Os exemplos mais bem-sucedidos que já vi começam com conversas abertas. Quais são as expectativas de cada um? Quem é responsável pelo quê? Que espaço privado é garantido para o idoso? E, tão importante quanto, que horários e espaços são limites claros para os demais membros da casa? Pense nisso como uma coabitação, não um serviço de cuidado. Idosos que vivem nesses lares costumam ajudar com pequenas tarefas, oferecem sabedoria aos netos ou simplesmente trazem uma presença calma à rotina agitada da casa. Eles não estão à margem, estão integrados. Veja o caso da Mary, de 83 anos. Ela se mudou para a casa da filha e do genro depois que o marido faleceu. Mas ela não virou figurante na vida deles. Eles a ajudaram a montar uma suíte privada, respeitaram seus rituais matinais e a incluíram nas decisões da família. Inclusive, a tornaram a contadora oficial de histórias da hora de dormir das crianças. Mary diz que se sente necessária, mas não usada, amparada, mas não sufocada. Do ponto de vista psicológico, lares multigeracionais podem ajudar os idosos a se sentirem conectados e com propósito, mas também exigem respeito mútuo, paciência e humildade para admitir quando algo não está funcionando e precisa ser ajustado. Isso não é um retorno ao modelo antigo. É uma nova forma de viver, que mistura tradição com um entendimento moderno sobre limites e saúde emocional. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas ideias úteis, comente número 4 aqui embaixo para eu saber que você chegou até aqui. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo útil para informar e inspirar você. Vamos seguir em frente. Número 5. Comunidades de vida independente com apoio sob demanda. Muita gente pensa que as únicas opções são ficar sozinho em casa ou ir para uma instituição de longa permanência. Mas existe um meio-termo ideal. As comunidades de vida independente, que oferecem liberdade com apoio, não vigilância. Essas comunidades são feitas para adultos mais velhos que ainda conseguem cuidar de si mesmos, mas que querem estar em um lugar que compreende e respeita essa fase da vida. Você mora no seu próprio espaço, geralmente um apartamento ou chalé pequeno, mas tem acesso a suporte quando você quiser, e não porque alguém aparece para checar você a cada hora. As refeições estão disponíveis, mas são opcionais. Eventos sociais, você participa se quiser. Ajuda com pequenas tarefas ou cuidados médicos. Basta ligar, mas ninguém está te sufocando. E essa é a beleza da coisa. O grande atrativo aqui é a comunidade. A solidão é uma das causas silenciosas mais perigosas na velhice. Não porque causa dano imediato, mas porque aos poucos corrói a alegria, a identidade e até a imunidade. E estar rodeado por pessoas que estão vivendo a mesma fase da vida pode substituir o isolamento por histórias compartilhadas, risadas compartilhadas e propósito compartilhado. E não se engane com a palavra comunidade. Esses lugares não são todos iguais. Alguns focam em bem-estar e natureza, outros em arte e criatividade, e ainda há aqueles voltados para aprendizado contínuo. Você pode escolher um lugar que combine com a sua alma, não só com a sua idade. Veja o Ron, de 78 anos. Ele costumava temer a aposentadoria. Seus filhos moram longe, sua esposa faleceu e a casa começou a parecer uma prisão em vez de um refúgio. Depois que se mudou para uma comunidade com estúdio de marcenaria, trilhas para caminhada e um clube de cinema semanal, ele me disse que não se sentia tão vivo desde os 40 anos. Ele ainda vai ao mercado e cozinha suas próprias refeições, mas agora faz isso depois de uma caminhada com amigos e um café fresquinho preparado por outra pessoa. Essas comunidades estão crescendo em popularidade porque oferecem aos idosos o que todos sempre desejaram: liberdade, dignidade e conexão. Não se trata de perder o controle.
trata-se de expandir esse controle com uma rede de apoio por baixo, caso você precise. E essa é a mudança que estamos vendo. Cada vez mais idosos deixam de perguntar: para onde vou quando não puder mais viver sozinho? E começam a perguntar: para onde posso ir para viver melhor nesta fase da vida? Número 6. Envelhecer em casa com tecnologia inteligente. Há algo sagrado em permanecer na própria casa à medida que envelhecemos. As paredes guardam suas memórias. O jardim ainda floresce com as plantas que seu cônjuge cultivou, e tudo continua do jeitinho que você gosta. Mas a verdade é que, para muitos idosos, ficar em casa costumava ser arriscado. Quedas, medicação esquecida e aquele medo constante de: e se algo acontecer e ninguém souber? Mas isso mudou. Com a tecnologia inteligente de hoje, envelhecer em casa deixou de ser um risco para se tornar uma das formas mais seguras e empoderadoras de viver a velhice. E não é só para quem entende muito de tecnologia ou tem muito dinheiro. A nova geração de ferramentas foi feita para ser simples, acessível e silenciosamente poderosa. Vamos falar dos sensores de detecção de quedas. Eles não são mais aqueles botões grandes pendurados no pescoço. Esses sistemas modernos são instalados nas paredes ou tetos e detectam movimentos incomuns, enviando alertas para familiares ou serviços de emergência se você cair. Sem precisar apertar nada. Só segurança. Discreta, mas presente. E tem também os lembretes de medicação que falam com você suavemente pelos alto-falantes ou liberam os comprimidos na hora certa. Se você esquecer, sua filha pode receber uma mensagem e dar uma olhadinha, sem precisar te cobrar o tempo todo. Luzes inteligentes que acendem quando você entra no banheiro à noite, diminuindo o risco de quedas. Termostatos automáticos que evitam que você acorde em um quarto gelado. E até geladeiras que avisam quando algum alimento está prestes a estragar. Não se trata de substituir sua independência. É sobre reforçá-la. Veja o exemplo do Harold, de 81 anos. Depois da morte da esposa, ele passou a viver sozinho. O filho ficou preocupado com essa decisão. Mas depois de instalar um sistema inteligente com sensores de movimento, um relógio com alerta médico e um centro de controle automatizado, a família toda ficou tranquila. E o mais importante, Harold não se sentiu vigiado. Ele se sentiu respeitado. E é exatamente isso que importa. Você não está abrindo mão da sua privacidade. Está recuperando sua liberdade. Você não está apenas se virando sozinho. Você está vivendo com confiança. Essa é a força de usar ferramentas modernas para permanecer onde seu coração está, sem colocar sua segurança em risco. Número 7. Comunidades intergeracionais. Está acontecendo uma revolução silenciosa na forma como os idosos escolhem viver. E não se trata de isolamento ou corredores silenciosos. Trata-se de conexão. Cada vez mais adultos mais velhos estão se mudando para comunidades intergeracionais, onde pessoas de todas as idades vivem lado a lado. Não em torres separadas, mas em bairros construídos para a vida real, a troca real e o sentimento real de pertencimento. Essas comunidades são projetadas para unir as pessoas por meio de espaços compartilhados, refeições em conjunto e experiências comuns. Imagine viver em um lugar onde seu vizinho pode ser um professor jovem, uma mãe solteira ou um estudante universitário. Alguém que pode ajudar a carregar as compras, dividir uma refeição ou simplesmente sentar e conversar. Em troca, suas histórias, sua sabedoria e sua presença trazem algo profundo e insubstituível para a vida deles. Não é caridade, não é dependência, é benefício mútuo. Conheça Joan, 76 anos. Ela se mudou para uma dessas comunidades no Oregon, onde estudantes do ensino médio moram em alojamentos próximos. Todas as quintas-feiras, Joan ministra um pequeno grupo de poesia. Em troca, eles a ajudam com questões tecnológicas, trocam lâmpadas e a mantêm atualizada sobre músicas que ela nem sabia que gostava. Ela diz que isso a faz sentir-se viva novamente. A estrutura desses bairros geralmente inclui jardins comunitários, centros de atividades, bibliotecas e trilhas para caminhada. Coisas que naturalmente convidam à interação. Nada de saguões estéreis, nem portas trancadas que separam as pessoas. Isso não é só bom para o coração,
é bom para o cérebro. Estudos mostram que idosos nesses ambientes apresentam um declínio cognitivo mais lento e relatam taxas significativamente menores de solidão. E os jovens? Eles se tornam mais empáticos, mais centrados e mais conectados com a vida além dos seus celulares. Essa opção não é sobre se afastar do mundo, é sobre voltar para ele com propósito. Então, se você já sentiu que ainda tem muito a oferecer, mas não sabe exatamente onde colocar isso, esse tipo de vida pode ser a resposta. Porque a conexão não é apenas um luxo na velhice, é uma forma de remédio. E às vezes, a melhor prescrição não está em um frasco. Está no som das risadas à mesa de um jantar compartilhado. Considerações finais. Envelhecer não significa abrir mão da sua independência ou da sua dignidade. Para muitos de nós, a ideia de acabar em um lar de idosos traz um medo silencioso que raramente expressamos em voz alta. O silêncio, a rotina, a sensação de ser guardado como um objeto, em vez de ser visto como pessoa. Mas o que exploramos hoje prova que existem outras maneiras. Maneiras que honram o seu espírito, as suas escolhas e a história da sua vida. Seja escolhendo morar em co-housing com amigos, vivendo perto dos filhos adultos nos seus próprios termos, encontrando conforto em uma vila para idosos, contratando cuidados domiciliares, fazendo parte de uma comunidade intergeracional, ou simplesmente reduzindo o tamanho da casa para o bairro certo. Não existe uma solução única para todos, mas há um fio comum, o desejo de continuar humano, conectado e no controle. Você já viveu muita vida para entregar as chaves sem pensar. Então pergunte a si mesmo, qual dessas soluções mais fala com você? Qual delas faz seus ombros relaxarem só de pensar? Porque o objetivo não é apenas estender seus anos de vida, é garantir que esses anos ainda pareçam seus. Obrigado por estar conosco hoje. Adoraríamos ouvir você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe algo que aprendeu hoje e como pretende usar isso na sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-los. Ler seus comentários nos dá muita motivação e incentivo. Se você gostou deste vídeo e achou útil, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos bons para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.